Eu vou ler o texto. Eu vou dizer até um motivo porque eu vou pregar em cima desse texto. Um fato que aconteceu comigo, uma experiência. A gente vai ter uma palavra de cruz hoje, mas de uma forma de esperança. Semana que vem já é como a gente sempre faz, algo para as pessoas aceitarem Jesus, né? Normalmente quando tem peça, a casa vem bem mais gente. Diz assim, eu vou ler o capítulo 15, primeiro finalzinho, só 2 versículos, depois eu vou para o capítulo 16, do 1 ao 4. Capítulo 15, versículo 40. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, fala comigo, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, fala Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ou seja, elas estavam olhando de longe Jesus ser crucificado. Versículo 47. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde o punham. Aqui Jesus estava sendo sepultado. Vamos agora para o capítulo 16, do 1 ao 4. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Aleluia. Até aí. Depois a gente continua. Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, te agradeço por esse momento, Pai, junto com os meus irmãos que aqui estão. Amigo Espírito Santo, fica conosco, fala o nosso coração, dá toda a direção nesse dia tão especial. Toma frente, abre os nossos ouvidos espirituais, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos vivendo, um dia de Páscoa. A semana da Páscoa, ela representa muito, celebra os últimos dias de Jesus na terra, amém? E a Páscoa em si, ela representa a vida e a ressurreição, aliás, morte e ressurreição de Jesus. Então representa isso, e isso tremendamente já acontecia, você sabia disso? No Oriente Médio, antes das tradições judaicas e cristãs, já existia a Páscoa. A Páscoa era comemorada para o nascimento de ovelhas no período de primavera. Então no período de primavera era-se comemorado Páscoa. Lá bem antes disso, na tradição judaica, se comemora a saída do povo escravo israelita do Egito, para a liberdade. E na tradição cristã, Deus libertou, na tradição judaica, o povo que estava cativo no Egito, e deu a perfeita liberdade. Aqueles que eram escravos encontraram a liberdade. Na tradição cristã, a nossa tradição aponta para a esperança, porque o pecador, escravo do pecado, Jesus morreu na cruz e te libertou. A mim e a você recebemos a perfeita liberdade. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus, aleluia. Esperança. Deus fala para você e para mim essa noite: tenha esperança de vida, porque você era um pecador, hoje você é salvo em Cristo Jesus, e vive livre, e aleluia, e tem a perfeita liberdade em Cristo. Não existe maior presente do que esse para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa tremenda que até antigamente, como eu falei do Oriente Médio, antes disso,
Aponta, né? Era nascimento das ovelhas. Hoje nós temos um perfeito pastor. Hoje nós somos ovelhas do seu pastoreio. Glória a Deus por isso, né? É engraçado isso. Como é que tem, indiretamente, tem uma certa ligação. A Bíblia fala algo tremendo lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala assim: bendito nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que com grande misericórdia, olha só, ele fala, que com grande misericórdia, gerou de novo uma nova vida e esperança na ressurreição de Jesus Cristo. Uma nova viva esperança. Temos esperança em Jesus. Aleluia, aleluia. Pergunto eu, viva esperança. Quando Pedro escreveu isso, ele fala, né, que nós temos de novo, gerou de novo uma nova e viva esperança. O homem estava caído, gerou de novo uma viva esperança. Pergunto eu a você, a tua esperança é viva ou morta? Como você anda no meio da rua, dentro da tua casa, a esperança é viva ou morta? Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso estar vivo em qualquer lugar e posso estar sem esperança nenhuma dentro de mim para certas situações. Por que eu estou falando isso? Eu vou te explicar. Eu tive uma experiência. Na quinta-feira eu fui para uma festa de uma sobrinha minha, junto com a minha esposa, minha filha. Isso agora na quinta-feira. Vocês sabem, minha família não é cristã. Estava lá, festa de criança e tal, mas foi muita gente da parte, amigas dela de trabalho e tal. Estava lá, bem cheio e tal. E eu estava olhando, né? Ali estavam pessoas, não estavam fazendo nada de errado, estavam alegres, felizes, sentando na mesa. Eu estava conversando com os meus parentes, minha mãe, meus irmãos, meus cunhados. Estava ali, tal. Mas ao mesmo tempo eu passava dentro de mim, tão alegres, por uma coisa tão passageira, mas eles não estavam vivendo a viva esperança. Aquilo ali uma hora ia acabar. Se eles não receberem, como dito esse versículo, de grande misericórdia o Senhor gerou uma viva esperança. Se eles não tiverem um encontro com Cristo, é morte eterna. Eu fui com aquilo para a cabeça, né, dentro de mim. Aí fiquei remoendo, cheguei em casa de madrugada, chega 1h30 da manhã, alguma coisa assim. Dormi, acordei de manhã, fui orar. O texto fala que essas mulheres saíram cedo em direção a Jesus. Eu fui orar cedo da manhã, 6 e pouco, 7 horas. Acordei cedo, estava orando. Sexta-feira, dia de Páscoa. Passei uma mensagem para a família. Não tem crente nenhum no grupo, né? De Páscoa, mandei uma foto. Ninguém respondeu. Passou um tempo, 2 tempos. Estava eu lendo a Bíblia, acabei de orar. Daqui a pouco a minha irmã, a que menos nunca entrou numa igreja, as outras já entraram, já participaram, não voltaram mais. Aquela irmã, ela mandou para mim um videozinho do Roberto Carlos. Olha só, mandou eu mostrei até o vídeo para minha esposa, uma música da década de 70. Eu me lembro que meu tio, todo mundo gostava de Roberto. Eu me lembro só um pedaço, né? Fala assim: um certo dia um homem esteve aqui, falando de Jesus. Música bonita, a letra, caramba, não tem nada de errado. Poderia tocar em qualquer rádio. Eu não me lembro a letra, só peguei. Rapaz, aí aparece, né, os vídeos de Jesus assim, tal. Aí ela botou as mãozinhas assim. Aí Deus falou comigo assim, dentro do meu coração, sabe? Ainda eu tenho que viver a vida de esperança, porque não só para mim, mas para eles que estão esperando lá. Ainda havia esperança para você e para os teus parentes, para o teu filho, para o teu irmão. Sabe, meu amado, com aquilo ali eu vi, só foi a única que respondeu. Eu falei: ainda tem esperança nessa família, e tem esperança para a tua também, meu irmão, minha irmã. Jesus ressuscitou para eles também. Aleluia. Uma coisa simples, mas
rapaz entrou, eu falei, caramba, ela foi a única. As outras já entraram em igreja, já saíram. E aquilo ali me tocou. Aí eu botei algo escrito, que música forte. Ela respondeu. Eu glorifiquei a Deus. Que a minha irmã é meio mística essa daí. Ela... Rapaz, ela respondeu. Falei, ainda há vivo esperança. Jesus ressuscitou. E quem está vivo ainda há esperança. Essa mensagem é para você que de repente está caminhando e há momentos, sabe, meu amado, a gente perde a esperança, vai orando por orar. Esse texto fala bem isso, eu vou te explicar porquê. Agora em Marcos 16, essas mulheres, ela como exemplo, né? Isso que eu vivi, que elas caminharam na direção de Jesus. Elas viram Jesus sendo morto na cruz, como está lá no capítulo 15, versículo 40, e no capítulo 15, versículo 46, elas viram serem sepultados. No domingo, elas, bem cedo, elas foram em direção a Jesus, ungiram, ou seja, viram o senhorio de Jesus, foram adorar Jesus, foram lá. Mas elas sabiam que do outro lado, no coração delas, tinha um Jesus morto. Tanto que elas falaram, quem removerá a pedra? Então elas estavam indo na direção de Jesus para encontrar um Jesus morto. Isso é muito sério. Elas não tinham esperança de ver um Jesus vivo, porque elas foram ungir a unção que elas iam colocar de embalsamento. Elas estavam indo para... E muitos estão assim hoje, eu coloquei aqui, que muitas vezes caminham em direção a Jesus, estão caminhando na direção de Jesus, estão indo na direção de Jesus, mas sem esperança nenhuma. São até adoradores, mas para certas situações da vida já não tem mais esperança. Meu parente não tem, minha esposa não. Eu até oro por elas, mas de repente você não tem esperança nem para você, para certas situações, promessas que Deus te deu, porque ainda não aconteceram. Você até parou de orar, porque você não tem mais a viva esperança naquilo que o Senhor falou para você. Para certas áreas da tua vida, Jesus está sepultado, está morto. Apesar de eu acreditar nele, essas mulheres foram na direção. E Deus falou comigo isso. Porque essas mulheres, elas, na concepção delas, Jesus, o que elas viram lá? Um homem morto, um homem sepultado. Tinha uma promessa, mas naquele momento elas estavam indo na direção de Jesus. Ele estava morto. Não tinha esperança de vê-lo vivo, porque a viva esperança é para mim, mas não serve mais. Eu coloquei aqui, Jesus, muitas vezes, isso eu falo para você, para mim, eu orava pelos meus familiares, mas sem uma viva esperança. Tinha esperança, orava por orar, e Jesus falou comigo, meu coração, Ele ressuscitou para eles também. E eu vi naquele momento ali um sinal. Esse texto aqui fala uma coisa tremenda aqui. Elas foram cedo para encontrar Jesus. Amado, Jesus, Ele tem que ser encontrado por você cedo, não tarde. Entenda uma coisa, elas foram na direção de Jesus, elas se levantaram cedo, assim como eu também levantei cedo, apesar que elas estavam indo na direção de Jesus cedo, para encontrar um Jesus morto. Mas uma coisa interessante, elas não pararam de andar na direção de Jesus, mesmo com a pedra lá no caminho. Mesmo com a pedra no caminho, elas não pararam. Primeira coisa que eu aprendo: eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, porque pode ser tarde. Tem que buscar Jesus cedo. E mesmo com a pedra de sepulcro lá, a Bíblia fala que elas foram na direção, elas não pararam de andar. Uma conversou com a outra, quem vai tirar a pedra? Mas continuaram a andar. Ei, eu quero falar para você o seguinte, presta atenção: independente da tua tribulação, do teu desafio, independente que a esperança parece que está morrendo, eu continuo com perseverança a andar em direção a Jesus,
que gerar expectativa de caminhar, mesmo com a pedra, o desafio, senão você vai perder a maior experiência, a pedra sendo removida, e você vê a viva esperança ali. Elas não pararam. Tenha uma esperança viva e não morta em Jesus. Tenha uma esperança viva dentro de você. Ele morreu por você, Ele foi crucificado por você, Ele passou aquilo tudo por você. Mas presta atenção, meu irmão, para de ter só expectativa na sexta. Todo mundo fala, Ele morreu, mas tem expectativa no domingo. Ele ressuscitou. Tem gente que parou na sexta e parou de caminhar para o domingo. Se não tivesse, presta atenção, o domingo de nada adiantaria. Muitos estão com o coração na sexta, mas perderam a expectativa do domingo. Que se Ele morresse e não ressuscitasse, nada adiantaria. Eu tenho que viver a sexta-feira, mas é uma caminhada de vida e não de morte. Porque o domingo vai acontecer na tua vida, aconteceu para você, vai acontecer para teus parentes, vai acontecer na nossa vida. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. As tuas promessas estão vivas. O que Ele tem para você está vivo. Aquele grande dia nós vamos estar todos juntos com Ele. Eu não posso perder essa expectativa, essa viva esperança. Não é uma esperança qualquer, é uma viva esperança. Mas muitos, caminhando, desanimam com as pedras no caminho. Muitos são adoradores até, deparam com a pedra de sepulcro que está no meio do caminho. Se você ficar olhando para a pedra, isso te dá desânimo. Se você ficar se baseando na pedra, isso quer dizer que dentro do coração a imagem da pedra passou para você. Do outro lado tem um Jesus morto. O que você vai encontrar do outro lado é a forma como você vê a pedra. Era pedra de sepulcro, isso aponta para a morte. Pedra de sepulcro aponta para a morte. Mas a Bíblia fala que o teu Deus, o meu Deus, é um Deus vivo. Nada pode parar Ele, nenhuma pedra pode pará-lo. A Bíblia fala que Ele removeu a pedra. Removeu a pedra. Nada parou Jesus. Então quando você olhar as pedras no meio do caminho, seja que for a pedra, o tamanho da pedra, a Bíblia fala que era muito grande a pedra. Ninguém pode parar o Deus vivo se você continuar caminhando na direção dele. Então as pedras no meio do caminho, meu amado, vão ser removidas. Aí eu pergunto para você, qual a última visão de Jesus que você tem dentro de você? Qual é a última visão? Para essas mulheres era um Jesus morto que foi sepultado. E para você? Qual é a visão? Como você tem caminhado com Jesus? Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Isso que tem que estar dentro de você. Qual é a concepção quando você caminha em direção aos teus parentes, dentro do seu trabalho? Quais são as suas esperanças de vida? Aquilo que ainda não se concretizou, o que o Senhor falou no teu coração, você sentiu, o teu ministério. Qual é a concepção que você tem de Jesus na tua vida? Ele quer te usar para ganhar outras vidas. Ele quer levar sabe, enquanto há vida, ainda há esperança para as pessoas. E Jesus quer usar você e eu. Mas se você olhar o tamanho da pedra, você para. Aleluia. Aleluia. Fala para o teu irmão aí do lado, olha para ele aí, fala assim, ó: quem removerá a pedra? Jesus já removeu. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu creio nisso. Jesus já removeu. Ele removeu já a pedra. O véu já foi rasgado naquele dia. Eu tenho que acreditar nisso. Não é só uma esperança para mim, porque eu já vivo ela, mas é uma esperança viva. Uma esperança viva. Nada pode parar, nenhuma pedra pode parar.
Eu não posso olhar os obstáculos, os desafios, me deixar me levar. Essas mulheres, pelo menos, apesar de ter na concepção Jesus morto do outro lado, elas não pararam, tiveram uma experiência de ver a pedra removida. E o anjo falar, e eu coloquei, o anjo falou, versículo 6 desse capítulo: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas já ressuscitou. Aleluia. Se elas não fossem, se elas não caminhassem, por mais que venha o desafio, a desesperança bater na tua porta, continua a caminhar, não pare. Deus está contando com a tua perseverança e com a tua fé. Permanece a fé, a esperança e o amor. Quem ama aqui é Jesus. De todas essas coisas, o amor por Ele é maior do que todas as coisas, meu irmão. Aleluia. Tenha fé, caminha com esperança. O grande problema também eu coloquei aqui, você que está em casa, a vida verdadeira em Jesus. Viva a viva esperança. Como está escrito em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Ele deu uma nova e viva esperança para a gente, em Jesus Cristo. Morreu por você e por mim para nos salvar. E, aleluia, teus parentes também têm condição sim. Por mais que entre nos nossos olhos a imagem de como nós vemos como uma pedra no meio do caminho, nada pode impedir Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Por mais que você busque ser Jesus e ande, qual é a pedra que te separa de Jesus? Eu pergunto a vocês e pergunto a mim mesmo. Qual é a pedra? Olha para a sua vida. Eu fico olhando para o que às vezes me dificulta a caminhada. Tem pedras de tropeço que, se a gente não cuidar, vira pedra de sepulcro. Pedras de tropeço, se você não vigiar, pode virar uma pedra de sepulcro. Aí Jesus morreu. Pedra de tropeço pode ser aquele pequeno pecado. Um exemplo, posso dar vários exemplos, que você acha que não vai tendo jeito, que você cai e levanta, no final você desanima. A pedra de tropeço virou pedra de sepulcro. O deixar Jesus para amanhã pode ser uma pedra de tropeço hoje para você. O deixar Jesus para a última hora, não buscar Ele como deveria, pode ser uma pedra de tropeço, que pode virar uma pedra de sepulcro. As tuas preocupações excessivas, se Jesus fala que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, para colocar toda a ansiedade a Ele, pode ser uma pedra de tropeço e virar uma pedra de sepulcro. Ei, eu estou falando com vocês, eu estou falando comigo, você que está em casa. Não deixe essas coisas desviar da viva esperança que é Jesus, que pagou um preço de cruz, aleluia, e ressuscitou por nós. Pode virar. Se a gente se deixar levar pelas circunstâncias da vida, pelo desânimo, pelos baques familiares, pode ter uma pedra de tropeço ali, e a viva esperança para algumas coisas se perder. Jesus quer que você remova essa pedra. Jesus vai remover através da tua fé. Eu creio nisso em nome de Jesus. Excesso de preocupação, falta de fé, pode virar uma pedra que separa você do Deus vivo. Aleluia. Mas não hoje, eu falo para você de coração, Jesus está ressurreto. Foi num dia de hoje. Toma essa palavra para você, João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso, está escrito. Eu creio nisso. Ele termina esse versículo falando: credes nisso? Ele faz uma pergunta para mim e para você, como ele fez para os discípulos: você crê nisso? Se você ver o versículo, é um ponto de interrogação bem grande lá. Credes nisso? Eu sou ressurreição e a vida. Ele ressuscitou para te dar vida e vida em abundância. Crê nisso? Quem crê, dá um glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu creio também. Eu creio. Quem crê em mim, pode passar o que for, vai viver. Não tem pedra de sepulcro que pode segurar um crente verdadeiro. Não tem. As pedras da vida vão passar, porque Ele vai na frente, Ele é o nosso general.
Ele te ornamenta, como foi até na IBD aí, as armaduras de Deus, está preparado, Ele vai na frente guerrear as tuas guerras. E se um dia Ele te levar, tu está no melhor lugar para se estar ao lado dEle. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Aleluia, aleluia. Ele diz bem claro que Ele é a ressurreição e a vida. Se você crer, receba a vida hoje, até depois da morte. Porque Jesus falou também: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não sou o Deus de mortos, mas sim de vivos. Mateus capítulo 22, versículo 32. Ele é Deus de vivos. Como você vê Jesus? Como uma viva esperança, como aquele que ressuscitou ou ainda está na cruz? Está na cruz pelas promessas que Ele te deu, pelas coisas que Ele tem que realizar através da tua vida, pela crença que Ele tem em você, porque Ele acredita em você, que você vai até o final. E tem gente que está parando pelo caminho, porque a pedra não foi removida, olharam e pararam. Deus está falando: persevere. Ele morreu, pagou um preço de cruz. Sabe para quê? Para que nós não venhamos a olhar para trás, e sim para frente, para o alto. Para o alto. Para o alto. João 10:10, eu vim para que tenham vida em abundância. Muita gente, pode vir aqui, Ministério de Música, eu vou fazer algo diferente. Está cedo ainda. Muita gente, hoje eu vejo, o Senhor está me gerando aqui a orar no coração. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, fala: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer que Ele ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Continuando, que com o coração se crê para a justiça e a boca se faz confissão para a salvação. Eu tenho que crer até no último momento da minha vida, não num Jesus morto, mas um Jesus vivo. A minha esperança tem que estar nele, meu amado. Qual a área da tua vida que muitas vezes você olha e vê uma pedra? Daquilo que Jesus já falou com você, já mostrou para você. Eu me lembro que o Senhor falou no meu coração, depois usou até uma irmã uma vez, que os meus irmãos seriam salvos, uns até no leito. Eu tenho que tomar isso como uma esperança viva, e eu não vou desistir. Você não pode desistir na sua caminhada, de olhar, sabe, para eles, e ver que para eles só existiam, porque eu vejo às vezes minhas irmãs usarem, os parentes, um Jesus morto ali. Ele não está mais ali, Ele ressuscitou. E isso depende de você e de mim. Hoje é uma pregação totalmente diferente. Eu quero pedir ao pessoal para ficar de pé. Eu vou chamar algumas pessoas aqui. Nós vamos orar. Vamos orar como um agradecimento ao Senhor pelo dia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por mim e por você. Eu tive essa experiência, gerou no meu coração, eu olhei e veio esse versículo em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, está viva esperança, eu tenho que crer. Eu não posso olhar os desafios da minha vida como uma pedra que venha parar eu de fazer-me caminhar. Eu tenho que vigiar nas pequenas pedras, porque a grande, o Senhor vai à frente e Ele remove. O Senhor vai à frente e Ele remove, meu irmão. Se Ele colocou você aqui, se Ele colocou você dentro de uma igreja, se Ele tocou o teu coração, se Ele te separou, grandes são as promessas de Deus para tu e para a minha vida. Eu tenho que acreditar nisso. Então tudo aquilo que eu coloco a mão, eu me lembro de Jesus. Tudo que eu faço é para a glória do nome dEle. Se eu como, é para a glória do nome dEle. Quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Está escrito. Então, amado, tudo que você venha fazer, tenha uma esperança viva. Tem coisas que às vezes a gente passa na vida,
de vento, de dificuldade, é uma construção para coisas maiores. Está forjando você de uma melhor forma, para você entender algumas coisas que você queria receber hoje. É tudo experiência. Por quê? Porque antes da fundação, antes de você estar aqui, você já era com Ele. Você só está voltando para a origem. Essa é a verdade. Eu vou levantar um clamor aqui. Eu quero que você pense nessas pessoas. Pessoas que você queria que tivesse na presença de Deus. Eu quero orar pela tua vida também, para que Deus mantenha você na viva esperanças. Porque muitos, eu nessa caminhada de 25 anos de evangelho, amado, o que eu já vi de gente se perder, que olharam a pedra, que era pedra de tropeço, se deixaram levar, virou de sepulcro, morreram, pararam. Jesus morreu, não é? E eu vou orar por você também. Eu vou levantar um clamor para que Deus venha te dar a condição de você perseverar nele, continuar a boa caminhada. Mas entenda, Deus quer usar você como instrumento, como uma viva esperança para tu, no meio da tua família, no meio dos teus parentes. Não é porque a gente tem uma concepção errada muitas vezes do evangelho, de alcance, mas o primeiro é o alcance de vidas. Por isso que nós colocamos as sandálias, da salvação, para anunciar as boas-vindas de Jesus, as boas obras. Quem tem a viva esperança, levanta a mão assim para mim. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, todos aqui na frente. Quem crê, quem está passando por algum momento, um momento de crise, um momento que está vivendo a Páscoa hoje, mas amado, só Jesus sabe como é que você está dentro da igreja, pelo que você viveu nessa semana.